Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 28. Eu tenho já ministrado alguns dias acerca disso. E hoje eu quero falar sobre propósito. Diga propósito. E nós vamos entender daqui a pouquinho sobre propósito e o propósito de Deus nas nossas vidas. Mateus 7, 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas ou atônitas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Tudo isso aqui diz respeito a Mateus 5, 6, 7, que quer nos falar sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, o sermão que Jesus ministrou ali na região da Galileia. E a multidão fica impactada com aquilo que Jesus ensinava, porque essa multidão constantemente estava, a sua grande maioria estava todos os sábados na sinagoga, e ali eles eram ensinados acerca da palavra, eles eram ensinados acerca da Bíblia. Na época o Antigo Testamento estava já escrito, e ali eles pegavam os rolos e todo sábado era lido partes do rolo, e os escribas, os entendidos da lei, eles ensinavam, instruíam, mas era um ensinamento vazio de verdade. Jesus não está na sinagoga, ele está ao pé de um monte, a multidão se assenta e ele começa a ensinar, e quando ele termina o seu ensinamento, todo mundo está impactado com aquilo, todo mundo está maravilhado com aquilo, e eles expressam dizendo que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, alguém que vivia aquilo que pregava, alguém que tinha total autoridade para falar de qualquer tipo de assunto, porque Jesus, nesse sermão, ele discorre vários tipos de assunto. E agora vá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Quando Jesus faz uma declaração para essa multidão, dizendo assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele se dirige àquela multidão, e hoje, 2000 anos depois, ele está se dirigindo a nós. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. E o que ele está dizendo para aquela multidão? E quem era aquela multidão? Qual era o contexto que eles viviam naquela época? Eles estavam subjugados pelo poderio de Roma. Era uma multidão sem esperança. Eles já há mais de 4 séculos eles vinham sendo dominados por outros povos. Primeiro foram os babilônicos, depois os medo e persa, depois os gregos, e agora estavam lá os romanos dominando sobre eles, e a esperança deles já não existia, não havia. Quem governava as cidades que eles se encontravam eram romanos. Cada região havia algum tipo de domínio romano, e eles sabiam disso, pagavam tributos, pagavam impostos a Roma, impostos pesados. E o fato é que Jesus chega e fala para ele que eles são o sal da terra, que eles são a luz do mundo. O que Jesus está falando?
que eles precisavam exercer o controle da vida deles, que eles precisavam assumir uma postura, uma posição. Quando nós olhamos para a situação da nossa nação, do nosso Brasil, diante de tudo que está acontecendo, às vezes as pessoas se sentem impotentes diante de tantas falcatruas que acontecem, mas o mesmo Jesus que pregou há 2000 anos atrás, a sua palavra não muda. Ele está falando para mim e para você hoje, que você pode resplandecer em meio a esse mar de lamas e de trevas que existe na nação, que você pode fazer a diferença. O sal, ele serve para temperar. Quem aqui já comeu uma comida salgada? É horrível, né? Na verdade, você não consegue chegar ao final do prato. Se a comida está extremamente salgada, ninguém come. Você dá a primeira garfada, a segunda fala, não dá para comer. E você não consegue chegar ao final do prato. Se você foi convidado para uma casa, aí você fica numa saia justa, né? Alguém te convidou, e aí serve você e fala, e aí está gostoso, mas a comida está extremamente salgada. E aí como que você se comporta? Ah, está um pouquinho salgada. Você tem água aí? Então o sal demais não presta na comida. O sal, ele precisa ter a medida certa. O sal, ele serve exatamente para temperar, para dar o tempero. O que Jesus está dizendo é que eu e você somos o tempero do mundo. Somos aquele que podemos fazer a diferença nesse mundo. Geralmente aquele que é muito salgado, aquele que quer pôr sal demais no mundo, o que ocorre? Ele se torna intragável aos olhos do mundo. Esses são os chamados religiosos, aqueles que são fanáticos naquilo que eles pensam e acreditam. Jesus não veio para nos ensinar a ser fanáticos. Jesus veio para nos ensinar a temperarmos o mundo. Diga para o seu irmão, você é o tempero do mundo. Então, quando a gente pensa sobre temperar, o sal, ele também serve para conservar. A gente sabe que antigamente, quando não tinha geladeira, se usava muito sal, né? Para guardar as coisas, aquilo que se deteriorava, geralmente usava o sal para salgar, e aquilo era preservado. Então o sal tem essa propriedade também de preservação. E se nós olharmos, porque o mundo não está um caos completo, é porque ainda existe muito sal na terra. Existem homens e mulheres de Deus que realmente têm feito a diferença no lugar onde eles se encontram. Jesus nos compara também com a luz, e ele diz que a luz, ela não pode ser colocada debaixo da cama, porque a luz debaixo da cama, ela não ilumina nada. A gente anda nas ruas e a iluminação pública, a gente vê lá no alto do poste há uma lâmpada onde ali emite a luz, e as pessoas podem caminhar em ruas iluminadas. Por quê? Porque ela está colocada num lugar alto. O propósito da luz é sempre ser estabelecida num lugar alto para iluminar a todos. Na verdade, esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua, que você seja uma luz onde as pessoas podem olhar e possam realmente ter uma direção no caminho, porque você está resplandecendo a sua luz. E é exatamente isso que Jesus está falando para um povo que está subjugado, para um povo que está sem esperança, que eles deveriam ser a esperança do povo. Eles estavam ali esperando algo, e no entanto Jesus diz: você está esperando algo de alguém, você está esperando uma solução, mas eu estou dizendo que você é a solução do mundo. Diga para o seu irmão, você é a solução do mundo. É
É impressionante como a mente humana sempre está esperando receber algo de alguém, sempre está esperando receber alguma coisa, sempre vem buscando receber algo de alguém. Mas o que Jesus vem e Jesus fala: pare de ficar com essa mente medíocre de esperar receber algo de alguém. Você é a solução. Você pode mudar a história, não somente da sua vida, mas daqueles que estão à sua volta. E é exatamente dentro desse ensinamento que Jesus, quando você vai olhar para o sermão da montanha, o sermão do monte, ele começa a trazer princípios de vida, onde você pode colocar em prática isso na sua vida e fazer a diferença no seu mundo, no mundo à sua volta, naqueles que o cercam, na sua família. E o que Jesus de fato veio fazer? Jesus, ele veio implantar um reino, o reino do seu Pai, o reino de Deus. Jesus nunca veio implantar uma igreja. A igreja não é 4 paredes. A palavra eclésia, que nós chamamos de igreja, traduzindo para o português a palavra eclésia, que é no grego, que foi traduzida para o termo igreja, essa palavra eclésia significa assembleia, é o ajuntamento. O que era a eclésia? Geralmente naquelas cidades não eram tão grandes, e havia um local onde geralmente ali era definido os destinos da cidade. Então havia uma convocação, e eles convocaram o quê? A eclésia. Era o ajuntamento de pessoas que ali eles iriam definir o destino daquela cidade. Eles iriam juntos definir coisas importantes acerca da cidade. Então era feita a convocação e a eclésia se reunia ali, num local público. E a definição da eclésia geraria um impacto sobre toda a comunidade, sobre toda a cidade. Quando Jesus diz: e a minha eclésia, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a eclésia, não é sobre 4 paredes, como muita gente, como tradição, traz isso na mente. Não é simplesmente: eu vou à igreja. Você não vem à igreja, mas é o costume. As pessoas pegaram uma tradição: aonde eu vou à igreja, vou na igreja. Mas a igreja não é 4 paredes, isso aqui é um templo. É chamado de templo, que é o local onde a eclésia se reúne. Então o templo é o local onde a eclésia vem e se reúne. Essa eclésia que está aqui se reúne, essa eclésia ela vai definir os destinos dessa cidade, desse estado, dessa nação. Essa eclésia é aquelas pessoas que assumem responsabilidades perante a cidade. São cidadãos de uma cidade que compreende e entende o seu destino, o seu propósito, e vai fazer a diferença na sua cidade. Deus te chamou para fazer diferença na sua cidade. Deus te chamou para fazer diferença no seu bairro. Deus te chamou para fazer a diferença nesse estado, nessa nação. Pare de ficar pensando que você é um coitadinho, uma coitadinha. E às vezes você pergunta: mas quem eu, pastor? O senhor não me conhece. Eu quero te dizer que eu não te conheço, quem sabe, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é, Deus sabe onde você mora, e Deus acredita em você e sabe que você pode fazer a diferença naquele lugar. O propósito de Deus nunca mudou, queridos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Projeta na tela esse texto para mim. Um texto que o nosso apóstolo lê muito, prega muito, de um homem que Deus prega muito e fala muito. Abraão, Gênesis 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas
as famílias da terra. Em quem seriam benditas todas as famílias da terra? Deus está chamando Abraão. Em que contexto Deus chama Abraão? Abraão está morando numa cidade chamada Ur dos Caldeus. É uma cidade, segundo os parâmetros do Antigo Testamento, é uma cidade grande. Ela já possuía até sistema de esgoto, essa cidade naquele período. Era uma cidade bem avançada para o tempo dela. E Deus chama ele para sair daquela cidade, que era uma cidade moderna, moderníssima para o tempo, e sendo nômade, caminhando, indo para um lugar onde ele nem sabe que lugar ele vai. Abraão obedece a Deus e sai dessa cidade grande. E vai, é como se Deus falasse para Abraão sair de São Paulo e ir lá para a aridez do Nordeste, lá para o sertão mesmo do Nordeste, num lugar ermo onde não tem quase ninguém. E Abraão, ele decide obedecer a Deus, pega as suas coisas e vai. Mas o fato é que Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas essa mensagem de Deus para Abraão, essa mesma mensagem de Deus para Abraão, é a mesma mensagem para você hoje. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Fala em mim, em você mesmo. O que Deus está falando ali, e quando fala de família, homem e mulher, juntos eles se casam e constituem então a família. Hoje existe muita gente querendo mudar o texto. Sempre foi, sempre será isso. O casal que se une e geram e reproduzem filhos, e assim eles constituem a família. E ali está dizendo que todas as famílias, então, ali o contexto de todas as famílias, esse contexto ele está falando não somente da família biológica, mas ele está falando que todas as famílias, a família do japonês vai ser abençoada, a família do grego vai ser abençoada, a família do português vai ser abençoada, do argentino vai ser abençoado. São famílias de outros povos serão abençoados através de quem? Da sua vida, da sua família. Você, homem e mulher que compreende e entende o chamado de Deus. Deus então estabelece Abraão, e eu vou passear um pouco na Bíblia agora. Se você ler a Bíblia é mais fácil, se você não ler, você vai ter que estudar um pouquinho mais depois. Mas o fato é que Abraão tem um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Esse filho tem mais 2 filhos, chamados Jacó e Esaú. E de Jacó então nasce 12 filhos, e um deles, o 11º, chama-se José. José então é vendido pelos seus irmãos como escravo, ele vai parar no Egito. Chegando no Egito, ele fica ali 13 anos, vivendo como escravo. 10 anos ele está na casa de Potifar como escravo, 3 anos ele vai parar na prisão. A sua situação vai piorando, mas ele nunca abandonou a Deus, o seu Senhor, ele nunca abandonou a sua fé. E depois de 13 anos vivendo em toda essa situação difícil, Deus, numa situação que acontece, Deus o estabelece como a segunda pessoa mais importante do Egito, e ele se torna então governador do Egito. Somente Faraó era a pessoa mais importante do que José no Egito. E vem 7 anos mais de fartura, e aí José já está com 37 anos, depois tem mais 7 anos de fome. E nesses 7 anos de fome, os seus irmãos voltam, seu pai, ele se reencontra com seu pai, no intermédio entre esses 7 anos, e ele chama seu pai de volta para vir para o Egito, que ele sustentaria o seu pai.
Seu pai vem para o Egito com 70 almas ou 70 pessoas. Ele chega ao Egito com 70 pessoas. Vai morar numa região, José morre, o faraó que se levanta depois da morte de José, não conheceu a história e escraviza o povo de Israel, porque o povo de Israel então se torna um povo muito grande, começa a proliferar e crescer muito. E eles ficam ali na terra do Egito 430 anos. Esses 430 anos eles se tornam uma multidão muito grande, mas eles estão ali vivendo como escravos. Deus então levanta um libertador chamado Moisés, aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés então ele se levanta como libertador de Israel. Você, não sei se ainda está no cinema, os 10 mandamentos, que conta um pouco da história de Moisés, quando ele liberta o povo através das 10 pragas. Deus intervém através da vida de Moisés e vem as 10 pragas, e por fim o povo é liberto, e o povo sai, a nação de Israel sai. A Bíblia diz que eram 600 mil homens, só homens, fora mulheres, crianças e os velhos, e aqueles que abaixo de 20 anos que não eram contados. Só era contado como homem acima de 20 anos. Então eram 600 homens acima de 20 anos e próximo de 50, que era assim que era contado. Então calcula-se que eram 3 milhões de pessoas que saem do Egito. Agora esses 3 milhões de pessoas que saem do Egito, sabe o que eles são? São escravos. Têm uma mentalidade de escravo, eles pensam como escravo, eles nunca tiveram outra coisa a não ser um patrão sobre ele, e na verdade um feitor, não era nem patrão, um feitor que o escravizava, que chicoteava, que o humilhava, e agora ele está livre, mas ele não sabe o que fazer com essa liberdade. Muitas pessoas às vezes elas se encontram assim, elas se libertam do pecado, depois não sabem o que fazer com a liberdade. Mas o fato é que essa nação que sai, Deus então levanta Moisés como um legislador, e ele escreve leis, leis cerimoniais, leis espirituais, leis de conduta, e aí ele começa a estabelecer as leis. Deus vai falando para Moisés as leis que ele deveria estabelecer sobre a nação, para que eles pudessem se organizar como povo e se tornar de fato uma nação, porque eles eram simplesmente escravos. E à medida que Deus vai dando aquelas leis para Moisés, o que Moisés vai fazendo? Vai ensinando aquelas leis para aquele povo. Ensina para os homens, que ensinam para suas famílias, para que eles saibam como aprender a viver como uma nação. Impressionante é que hoje o mundo ocidental, todo ele é baseado exatamente nesses 5 livros da Bíblia. O advogado tem que estudar esses livros. Todas as constituições do mundo ocidental é baseado em cima da Bíblia, em cima desse livro, em cima desses 5 livros. Por quê? Porque é algo vindo da parte de Deus, sobre como viver em um reino. E Deus então estabelece isso e fala que eles vão entrar na terra que Deus havia prometido a Abraão, e que eles iriam voltar para a terra que era deles. Só que eles teriam que expulsar os inimigos e ali se constituir como um povo. E eles fazem isso, começa com Josué, e aí eles vão vindo e vão conquistando. E eles vão conquistando, e a única pessoa que governa sobre a vida deles é Deus. Deus é o rei sobre eles. E olha o que acontece, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, projete na tela para mim. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel. Quem era Samuel? Samuel agora era o juiz e também era o sacerdote. Era aquele que julgava as causas mais difíceis que aconteciam. Então, vão até Samuel em Ramá, que era onde Samuel morava, versículo 5. E lhe disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos.
constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar como tem todas as nações. Quer dizer, o que eles queriam? Todas as nações em volta deles tinham um rei. Israel não tinha um rei. O rei sobre Israel era Deus. Deus era o rei sobre Israel. A nação de Israel era uma nação, ou chamada de um reino de sacerdotes. Nós somos chamados de um reino de sacerdotes. E olha o que acontece, versículo 6. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor, versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Quando um povo se junta, quando um povo decide algo, a gente olha, e nós temos visto isso acontecer no Brasil constantemente. O povo se junta para eleger alguém para governar sobre eles. E várias vezes nós vimos isso acontecer, não somente na eleição municipal, não somente na eleição estadual e não somente na eleição presidencial. Várias vezes aconteceu, onde o povo foi votar um voto de protesto, cansado com o tipo de governo que estava, e pediram um rei, pediram um governante, como no nosso país não é rei que se estabelece, mas é presidente, mas é aquele que governa. Foi lá e com voto de protesto, muitas vezes foi votado como voto de protesto, pessoas para reinar sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma nação. E nesse voto de protesto, o povo começa a sofrer. Por quê? Porque não tem discernimento, não tem entendimento, não conhece de cidadania, não se interage, não pesquisa, se torna uma Maria, vai com as outras. Ah, isso aí não serve. Mas não vai pesquisar a vida de ninguém. Olhamos para a nossa cidade e infelizmente nossa cidade está uma lástima. Eu falei que está parecendo a lua, né? De tanto buraco que a nossa cidade tem. Eu ultimamente não posso mais andar de moto, porque a última vez que eu andei aqui no centro, que eu vim de casa até aqui na igreja, eu caí em 4 buracos. Falei, Jesus, estava atrás dos carros e caí nos 4 buracos. Falei, não dá mais. Vai andar de moto como na cidade hoje? E fora outras coisas, mas nós estamos aqui para falar sobre a cidade, mas para abrir o entendimento e compreender que o que Deus quer de mim e de você, qual o propósito de você estar estabelecido numa cidade. Entenda uma coisa, Deus te estabeleceu nessa cidade. Quem sabe você nasceu aqui, quem sabe você hoje mora aqui, mas o fato é que você está aqui, você é cidadão hoje campograndense, você está nessa cidade, você mora aqui, é aqui que você cria os seus filhos, é aqui que você se relaciona com a sua família. Então nesse lugar Deus tem um propósito na sua vida. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Então o que Deus está falando aqui é que a nação de Israel rejeitou que Deus reinasse sobre eles e colocou quem? Um rei, e eles escolheram um rei, um homem que governasse sobre a cabeça deles. E esse homem, o que aconteceu? Veio um rei, veio outro, veio outro, veio outro, e anos após anos todos os reis falharam. Todos os reis que vieram na nação de Israel falharam, até que no ano de 722 o reino do norte ou de Israel foi subjugado pelos assírios. E no ano 587 a.C., o reino do sul, Judá, foi subjugado pelos babilônicos. E aí então acabou a era dos reis. Por quê? Porque outros povos começaram a governar sobre eles. E o fato é que eles perderam. Eles perderam o propósito. Porque o propósito original de Deus é que eles fossem modelo para todas as nações.
quando Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, qual era o propósito de Deus com a nação de Israel? Que toda a nação de Israel fosse modelo, que realmente servisse ao único Deus, que Deus fosse o rei deles, que Deus fosse o rei e senhor sobre a vida deles, que eles fossem um reino de sacerdotes, onde cada família seria um modelo, um referencial para todas as famílias da terra. Esse foi o propósito original de Deus. A minha pergunta para você: o propósito de Deus mudou? Não! O propósito de Deus nunca mudou. E aí Deus então envia Jesus. Jesus vem na terra e ele ensina, traz os seus ensinamentos. E aí, uma das falas mais profundas de Jesus é sempre dizendo: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Aonde ele chegava, ele dizia que o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino de alegria. Onde ele chegava, ele dizia que o reino de Deus chegou. E ele era o embaixador desse reino. E o fato é que Jesus vem e morre numa cruz, na sexta-feira, e no domingo de Páscoa, que seria hoje, ele ressuscita. Para que Jesus ressuscitou, queridos? Será que Jesus ressuscitou para só salvar você? Quando você aceita Jesus, você é salvo. É para isso que Jesus morreu numa cruz, para te salvar. Se fosse só para isso, quando você aceitava Jesus, você morria, meu irmão. Ia para o céu, pronto. Jesus só veio para fazer isso na sua vida, para você ser salvo, para você ter direito à vida eterna, para você, depois que morrer, ir lá ter um encontro com Jesus. Se Jesus só tivesse feito isso, querido, todas as vezes que você descesse a água do batismo, você já ficava ali embaixo mesmo, morto, e já ia para a glória. Mas tem muita gente com esse entendimento equivocado, que o propósito dele é: Jesus me salvou para isso. E tem gente que vive uma vida desgraçada na terra, e falando assim: não, eu tenho que viver essa vida aqui, pagar todos os meus pecados que eu fiz antes de me converter, de conhecer Jesus. Quem sabe Jesus vai me perdoar quando eu chegar lá. Você olha os noticiários agora, esse final de semana, e você vê um monte de gente pagando penitência, se chicoteando, carregando cruz, fazendo um monte de coisa, acreditando que isso possa dar direito a ele ter a salvação dele lá no céu quando ele morrer. E as pessoas sobem escada lá, não sei quantos degraus, e sola todo o joelho. Pessoas que estão com a mente totalmente dominada por uma tradição que tem aprisionado e mantido as pessoas cativas e refém de um evangelho vazio. Jesus não veio morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia simplesmente para você ser salvo. Há um propósito. Nós fazemos parte de um reino. 1 Pedro 2,9. Projeta na tela para mim, 1 Pedro 2,9. Põe o 8 antes. Não, é o 9 mesmo. Deixa o 9 mesmo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é a geração eleita? Diga eu. Quem é o sacerdócio real? Diga eu. Fala para o seu irmão, você está aí? Então fala eu. A nação santa. Quem é a nação santa? Então vou perguntar de novo. Quem é a geração eleita? Quem é o sacerdócio real? Quem é a nação santa? Quem é o povo adquirido? E qual o propósito disso? Qual o propósito de você ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido? Há um propósito. Tem uma versão que eu gosto muito, diz: a fim de que, quer dizer, o propósito de você ser tudo isso
é você anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a luz do mundo. Você é a luz, querido. Você foi chamado das trevas, mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você é a luz do mundo. Você tem o propósito de iluminar esse mundo. Você tem a mesma chamada do nosso pai na fé. Abraão é chamado pai na fé porque ele tem dois povos. Quando Deus fala para ele que ele teria uma descendência como a areia do mar, falando do povo físico, mas também como as estrelas do céu, falando do povo espiritual. Nós somos descendência espiritual de Abraão. A partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Abraão. Nós somos adotados na família de Deus. E nós temos esse mesmo propósito, o propósito de resplandecer a luz. E aí quando é muito fácil ficar reclamando do governo, é muito fácil ficar reclamando de tudo que está acontecendo. Chegou a hora da gente ser luz. E ser luz é viver o reino de Deus na terra. É fácil falar de corrupção, mas nós temos que parar de vivermos corrompidos nas pequenas coisas. E a mudança começa aonde? Fala em mim. Diga, a mudança começa em mim. Nós precisamos começar a nos policiar todos os dias, vigiar. Se o guarda te prende e você molha a mão do guarda, você está corrompendo o guarda. Sim ou não? Aí fala do governo que está corrompido. E quantas coisas às vezes, quantas coisinhas pequenas, quantos tipos de corrupções pequenas estão acontecendo. Mas não estou falando lá na sociedade perdida nas trevas. Eu estou falando no meio da igreja. Eu estou falando na eclésia, no ajuntamento, nesse ajuntamento que está aqui para fazer a diferença e definir os destinos dessa cidade. Você faz parte dessa eclésia. Você é a luz. Jesus está dizendo, você é a luz do mundo. O mundo espera algo de você. Sabe o que o mundo espera de você? De mim? Que nós resplandecemos. Nós precisamos resplandecer essa luz. Chegou a hora da igreja brilhar, da eclésia, desse ajuntamento brilhar. Mas onde nós vamos brilhar? Não é aqui no templo, não. É lá fora. É lá no seu trabalho. É lá na sua escola. É lá na sua rua, no bairro onde você mora, é onde nós passamos, no setor onde você se encontra trabalhando. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, verdadeiramente esse é um filho de Deus, verdadeiramente essa é uma filha de Deus. Na maneira como nós fazemos os nossos negócios, nós precisamos corrigir as nossas posturas. Até quando nós vamos viver uma vida corrompida? Quando vamos de fato bater no peito e dizer, eu sou a luz do mundo? Quantos de fato podem dizer isso, eu sou a luz do mundo? Quantos de fato podem dizer, eu sou o sal da terra? Eu quero te dizer que Jesus, ele não morreu em vão. E ele ressuscitou para levantar um povo adquirido com o sangue dele. Um povo que faça a diferença. Você faz parte desse povo. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você ter uma postura correta e viver realmente as novidades do reino. Deus chama você para fazer a diferença. É muito fácil chegar aqui e sempre estar querendo buscar algo da parte de Deus. Não, Deus quer algo de você. Fala para o seu irmão, Deus quer algo de você. Pare de reclamar e dizer que você não tem as coisas. Você tem muito. Você tem o que muita gente gostaria de ter. Um dia Pedro e João, na porta do templo formoso, disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eles tinham algo que o mundo não tinha. Eles tinham o poder que havia no nome de Jesus. E ele falou, em nome de Jesus, levanta e anda, e eles levantaram e andaram. Cada célula na cidade, hoje nós temos mais de 400 células. Cada célula dessa é uma eclésia reunida nas casas. E essas células precisam resplandecer, elas precisam brilhar, elas precisam influenciar o bairro.
é ali que nós vamos influenciar. É a célula influenciando o bairro, fazendo a diferença. Deus conta com você para fazer a diferença nesse tempo. Entenda uma coisa, Jesus não ressuscitou em vão. Ele ressuscitou para, de fato, levantar um povo adquirido, um povo lindo. E é impressionante que Jesus, quando ressuscita, a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é uma mulher, Maria Madalena. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre Maria Madalena e vi que no 6º século, no documentário falando, eles começaram a denegrir a imagem de Maria Madalena, e até hoje muita gente pensa que Maria Madalena era uma prostituta, mas o fato é que não existe nenhum registro na Bíblia falando que Maria Madalena é uma prostituta. Você não vai encontrar em nenhum tipo de evangelho, não vai encontrar em Mateus, você não vai encontrar em Marcos, você não vai encontrar em Lucas, você não vai encontrar em João. A única coisa que fala de Maria Madalena é que ela possuía 7 espíritos, que era uma mulher endemoniada, perturbada, e que foi liberta. E aí muita gente atrela, não, é a 7 Pombagira, não sei o quê, e as pessoas fazem as suas interpretações da Bíblia. Mas por que Jesus aparece para aquela mulher? Porque Jesus aparece para aquela mulher, e aquela mulher, ela então começa a divulgar que Jesus ressuscitou. Aonde estavam os discípulos quando Jesus estava sendo crucificado? Maria Madalena estava ali aos pés da cruz. Geralmente quando alguém era crucificado, muitas vezes crucificavam não só a pessoa, crucificava a família. Se era um líder, às vezes crucificavam os seus seguidores. Por isso que Pedro nega Jesus, porque ele sabia que ele podia ser crucificado junto com Jesus. Mas Maria Madalena não se importa, ela está lá aos pés da cruz. E quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele aparece é para aquela mulher. Se a gente olha para o ministério de Jesus, não teve um homem que mais beneficiou a mulher do que Jesus. A história das mulheres, ela se divide antes e depois de Jesus. A gente vê muitos relatos de mulheres que serviam o ministério de Jesus. Então a gente começa a ver a importância das mulheres. E a gente vê que existe um levante, desde a década de 60, do movimento feminista, que começou em outros países e chegou ao Brasil, onde a mulher, ela começa a assumir a sua postura, mas ela assume a sua postura quebrando todos os princípios da palavra de Deus. Ao ponto que Jesus vem e valoriza a mulher dentro do padrão que ela está. E isso me faz fazer uma reflexão. Chegou a hora de vocês, mulheres cristãs, que têm os princípios de Deus no seu coração, se levantar nessa sociedade e abrir a sua boca em favor do mudo, e abrir a sua boca realmente em favor daqueles que são oprimidos, opressos. Chegou a hora das mulheres cristãs, verdadeiras servas de Deus, entenderem o seu papel na sociedade. Você, mulher, é o diferencial numa sociedade. A mulher pode fazer a diferença numa sociedade, mas a mulher temente a Deus. Olha para o livro de Provérbios, capítulo 30, quando fala da mulher virtuosa. A mulher virtuosa não é uma mulher qualquer. Você vai ver o papel da mulher virtuosa, é uma mulher que governa. Você pega Provérbios capítulo 30 e você vai ver uma mulher que governa muito bem a sua casa. E o seu marido então se alegra pelo governo daquela mulher, não só na sua casa, porque ela governa os negócios também. As mulheres ficaram muito tempo relevadas a segundo plano. A gente olha, a visão lá no Modelos 12 resgatou muita coisa das mulheres. A maioria das denominações, as mulheres ainda não têm direito a subir no altar e pregar. Diante de uma mentalidade ainda extremamente machista. A visão celular, ela, no Modelos 12, quebrou isso e deu oportunidade para as mulheres crescerem. E a gente vê que sempre as mulheres têm mais célula que os homens, as mulheres crescem mais do que os homens, porque as mulheres têm um potencial tremendo de comunicação. E é por isso que Jesus, quando ressuscita, ele vai falar com a mulher, porque ela sabia que ela comunicaria.
o Evangelho, e esse Evangelho chegaria até nós. Que Deus abençoe você, mulher, que você abra a sua visão e entenda que você pode fazer muito mais do que você imagina que pode. Ainda mais que sabemos que muitas vezes as mulheres têm sido tolhidas na atual sociedade. Mas chegou a hora da igreja acordar. A igreja precisa acordar. Homens assumem a sua posição e mulheres também têm que assumir a sua posição. Não existe diferença. Jesus não põe um maior do que o outro. Jesus sempre olhou os dois da mesma forma, em igualdade de posição, marido e mulher, mas cada um tem a sua missão, tem a sua formação. Minha esposa está ali ministrando o curso para os noivos, e a ministração que nós ministramos para os noivos é exatamente essa: autoridade e submissão, entendendo o que é autoridade e o que é submissão. E submissão não é ficar subjugada às vontades de um homem. É entender que Deus deu uma missão para o homem, e a mulher tem a submissão, a missão de estar ajudando o homem para que juntos eles cumpram a missão. Esse é o sentido do casamento. Mas existem tantas coisas desvirtuadas. E sabe por que estão desvirtuadas? Porque você não lê, porque você não estuda, porque você não vai se informar, porque você não lê a Bíblia, porque você não vai buscar às vezes livros que possam te mostrar. Há um mover de Deus nesses últimos tempos, onde Deus vai levantar muitas mulheres. Ouça, Deus vai levantar muitas mulheres nesses últimos dias, mulheres que vão fazer a diferença. Mas eu quero te dizer, quando eu falo que Deus vai levantar mulheres, não é mulheres simplesmente para subir num altar e ficar pregando, é mulheres para fazer a diferença lá onde você se encontra. É lá na sua célula, é lá no seu trabalho, é lá na escola, é onde você leciona, é onde você é diretora, onde você trabalha. De alguma forma, você, mulher, pode fazer a diferença. Mas a única coisa que você precisa é entender que você não precisa roubar a autoridade do homem para fazer isso. Você só precisa ser uma mulher de Deus, submissa ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então chegou a hora da igreja acordar. Jesus, no domingo de Páscoa, Ele não ressuscitou por acaso. Ele ressuscitou para que a sua noiva, os seus discípulos e discípulas, possam de fato fazer a diferença, ser sal e luz. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é o tempero do mundo. Deus conta com você. Amém? Se coloque em pé. Eu falei algo para as mulheres não vibraram, os homens ficaram acanhados. Eu esperava que os homens aplaudissem as mulheres, e eu esperava que as mulheres dessem um grito de júbilo por elas mesmas. Mas é impressionante como é a reação das pessoas. Quando a gente fala uma verdade, as pessoas ficam tão acanhadas, perplexas. Por que isso, mulher? Você é livre. Jesus te libertou. João 8,36 disse: pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é livre se expressa. Levante as suas mãos, vamos adorar ao Senhor com uma canção. Adore ao Senhor, feche os seus olhos agora. Adore o Rei dos Reis, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Rei, Ele é o único. Acende uma luz e a deixe brilhar, a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não se pode esconder, não se pode calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão.
escuridão, acende uma luz, vai se brilhar, a luz em seus olhos, e brilha em todo lugar, não se pode esconder, não se pode calar, diante da necessidade, acende uma luz na escuridão, acende uma luz e a noite brilhar, a luz em seus olhos que brilha em todo lugar, não se pode esconder, não se pode calar, diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Se você está com a sua família, segure na mão deles. Você está aí com a sua família do seu lado, segure na mão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da tua família, Deus quer abençoar as famílias da terra. Chegou a hora, o apóstolo tem nos ensinado para assumirmos os lugares altos. Mulher, homem, se surgir uma oportunidade para você assumir uma posição elevada, seja no seu bairro, na sua escola, no condomínio onde você está, Deus quer te estabelecer em um lugar alto para você fazer a diferença ali. Que você possa resplandecer a luz de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada família que está aqui diante deste altar. Pai, eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em cada coração. Espírito Santo, ministre agora sobre essas famílias, sobre esses homens, sobre essas mulheres. Pai, no nome de Jesus eu oro para que cada homem e mulher nesta manhã, neste lugar, possa assumir o seu papel na sociedade, possa assumir o seu lugar. Eu sei que tu tens um plano e um propósito. O Senhor disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Que cada pessoa neste lugar possa assumir o seu papel, resplandecendo a luz, Senhor, verdadeiramente temperando o mundo, Senhor, fazendo a diferença por onde quer que passe, ó Pai. Que cada pessoa neste lugar, Pai, possa fazer a diferença, Pai. Que as mulheres possam se levantar e se tornar realmente um modelo, um diferencial. Senhor, mulheres cristãs ousadas, intrépidas, possam realmente tomar o seu lugar, Senhor, no lugar onde o Senhor as tem estabelecido. Jesus, o Senhor veio a essa terra e o Senhor libertou as mulheres. Senhor, que essas mulheres possam assumir a sua posição, possam assumir a sua postura, no nome de Jesus. Amém. Levante só sua mão direita, quero orar, agradecer ao Senhor por esta manhã. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar cada um dos teus filhos para que eles possam retornar em paz para os seus lares, guardados e protegidos pela tua mão de poder. Senhor, que eles possam ter um domingo abençoado em família, que eles possam ter uma semana de bênção no nome de Jesus, e que principalmente eles possam resplandecer a luz por onde eles passarem, que eles possam fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vá em paz. Acende uma luz e a